Se eu te perguntar qual a relação entre o filósofo grego Platão e a minha coleção de cubos mágicos aqui, o que você diria? E se eu disser que a gente ainda vai achar relação entre os ensinos de Platão e o que foi descoberto muitos séculos depois sobre vírus, bactérias, moléculas e até galáxias? Vem comigo e vamos ver que história é essa. Platão nasceu em 428 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia. Ele foi discípulo de Sócrates, viajou pela Grécia e conheceu, sabe quem? Nosso amigo Pitágoras, que vocês podem conhecer a história aqui nesse vídeo que eu vou deixar nos cards. Depois de conhecer Pitágoras, Platão desenvolveu forte amor pela matemática. Voltou para Atenas e fundou a sua academia. E na porta dessa academia havia um letreiro escrito que nenhum ignorante de geometria entre aqui. Daí ele passou a ensinar a matemática como uma forma de filosofia. E é por isso que nesse momento você pode deixar o seu like filosófico. Platão desenvolveu um apego especial ao estudo da geometria e das formas, porque ele achava que estudando as formas ele teria uma compreensão melhor do universo. E daí ele se aplicou ao estudo de 5 polígonos que ficaram conhecidos como os sólidos de Platão. São eles: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esses polígonos eles são chamados de poliedros convexos regulares. Por quê? Porque todos eles têm algumas características em comum e que são só encontrados nesses 5 sólidos. Vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui o dodecaedro. O dodecaedro tem 12 lados. Mas todos eles, o dodecaedro, o cubo e o icosaedro, esses são os que eu tenho, né? Assim como o tetraedro, que é uma pirâmide, bem como o octaedro, todos eles têm essas mesmas características, que são: todos eles têm todas as faces iguais. No caso aqui do dodecaedro são pentágonos. Todas essas faces, elas têm exatamente a mesma aparência, mesmo formato, mesmo tamanho, todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais e em todos os vértices, um vértice é onde as faces se encontram. Então isso aqui é um vértice, isso aqui é outro vértice. Todos os vértices vão ter a mesma quantidade de faces que se encontram nele. Então no caso aqui do dodecaedro, todo vértice vai ter 1, 2, 3 faces. Platão ele queria tanto achar significado entre os sólidos e o universo que ele associou cada um deles a um elemento. Então, por exemplo, o cubo ele relacionou a terra. O icosaedro, esse aqui, ó, ele relacionou a água. O octaedro ele relacionou ao ar. E o tetraedro ele relacionou ao fogo. Já o dodecaedro ele dizia que significavam os céus e as suas constelações. Esses 5 sólidos eles são os únicos possíveis de serem regulares. Todos eles são formados ou por triângulos equiláteros, vejam aqui no icosaedro, cada face é um triângulo, ou por quadrados, ou por pentágonos. E todos eles têm no vértice pelo menos 3 faces conectadas. Então aqui no cubo, por exemplo, nós temos nesse vértice, nós temos 1, 2, 3. No dodecaedro, temos a mesma coisa, 1, 2, 3. Já no icosaedro, nós vamos ter aqui, ó, o vértice, aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 faces ligadas no mesmo vértice. Nunca menos de 3. Outro detalhe interessante sobre esses cubos é que eles formam pares, como se fossem colegas. Por exemplo, o icosaedro ele forma par com o dodecaedro. Como assim? O icosaedro ele tem 20 lados. Então se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 aqui 10, mais 10 aqui no meio, nós vamos ter 20 lados.
e ele tem 12 vértices, ou 12 pontas dessa aqui. Já o dodecaedro, ele inverte essa proporção. Ele tem 12 lados e 20 vértices, enquanto o icosaedro tem 20 lados e 12 vértices. Viram como eles são colegas? Um tem a característica do outro. O que um tem de faces, o outro tem de vértices. Assim como o cubo. O cubo tem 6 lados e tem 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o octaedro, ele tem 8 lados, mas tem 6 vértices. Então ele é amiguinho do cubo. O cubo e o octaedro também fazem um par. Já o tetraedro tem 4 lados e 4 vértices. Então ele só é amigo dele mesmo. Outra curiosidade interessante foi descoberta pelo matemático Euler em 1735. Ele fez uma conta simples e descobriu o seguinte, que se você somar o número de faces, somar o número de vértices e diminuir as arestas é onde dois lados se encontram. O resultado vai ser sempre igual a 2. Então, vamos lá. Vamos pegar o cubo. O cubo tem 6 lados e vimos que ele tem 8 vértices, que dá 14. 8 mais 6, 14. E ele tem 1, 2, 3, 4, aqui embaixo 8, 9, 10, 11, 12 arestas. 14 menos 12 é igual a 2. Se você pegar, por exemplo, o dodecaedro, ele tem 12 lados e 20 vértices. Então, 32. Se nós contarmos as arestas, nós vamos achar exatamente 30. Então, 32 menos 30 é igual a 2. E assim é com todos os 5 sólidos regulares de Platão. Platão, como nós vimos, ele tentou encontrar significado entre os sólidos e a natureza, mas no seu período de vida ele não encontrou muito não. Ele só relacionou um com o outro, né? Relacionou lá os sólidos com os elementos naturais, mas ele não encontrou nenhum fundamento nisso. Porém, mais tarde, outros estudiosos realmente encontraram na natureza a presença desses sólidos platônicos, entre outros sólidos, entre outros formatos geométricos, mas perfeitos como o de Platão também foram encontrados. Nós temos alguns exemplos. No século XIX, o biólogo Ernest Haeckel ele descreveu alguns micro-organismos chamados radiolarias. Vou deixar aqui uma imagem para vocês conferirem. Vejam que em cada uma dessas imagens, cada micro-organismo desse tem um formato muito semelhante a um dos sólidos platônicos. Vejam nessa outra imagem, esse micro-organismo ele tem um formato exato de um icosaedro. Então, o nome que foi dado a ele tem relação direta com esse sólido. Ele se chama Circogonia icosaedra. Também encontramos na natureza alguns cristais, que são exatamente do formato dos sólidos platônicos, além de moléculas no formato desses sólidos. Eu vou deixar aqui também uma imagem onde vocês podem ver alguns hidrocarbonetos que suas moléculas são dos formatos desses polígonos interessantes. E não é só nas coisas minúsculas, nas coisas grandiosas, nas escalas de galáxias também encontramos formatos interessantes. Em 1997, dois estudiosos, Bataner e Florido, eles publicaram um estudo sobre alguns aglomerados de galáxias. E eles observaram, como vocês podem ver na imagem, que algumas constelações e galáxias, estrelas, eles seguem o formato de octaedros perfeitos. E você, já conhecia os sólidos platônicos? Já tinha ouvido falar deles? Sabia que na natureza se encontrariam esses sólidos com formatos iguais aos que Platão descreveu e que ele tanto procurou encontrar? Deixa aí nos comentários o que você achou desse assunto dos sólidos de Platão e dessas curiosidades que nós trouxemos aqui para vocês. Deixe o seu like se você gosta desse tipo de informação. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, de repente algum deles também vai gostar desses assuntos. E ligue o sininho para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima.